Olá, quarta etapa da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Sirlene Santos, estou aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, para gravar mais uma aula de matemática destinada a vocês. A aula de hoje é uma continuação da aula anterior, porque essas aulas formam uma sequência didática. Então, quem não assistiu a primeira aula, tem que voltar lá na primeira aula e assistir a primeira, a segunda e essa aqui, que já é a nossa terceira aula. Então, é uma sequência didática. Se você começar desta aula sem assistir as duas anteriores, você vai sentir dificuldade em acompanhar. Então, vamos lá? Então, a nossa aula de hoje é operações com números naturais. As ideias mais comuns associadas à multiplicação é adicionar parcelas iguais, disposição triangular, possibilidades de combinação. Então, vamos trabalhar a ideia de adicionar parcelas iguais. Vamos analisar essa situação-problema. Carlos é professor de dança de salão e está preparando uma apresentação de gafieira. Os alunos vão participar formando 8 casais. Quantos alunos vão participar dessa apresentação? Observe aqui, pessoal, são 8 casais. 8 casais, um casal tem o quê? 2 pessoas. Então, nós vamos ter 8 grupos de 2. Então, o total de alunos pode ser representado com uma adição de parcelas iguais. Observe aqui, ó, que nós temos o 2, 8 vezes. Ou seja, 8 vezes a parcela 2, que podemos representar com 8 vezes 2, que é igual a 16. No dia a dia, nos cálculos, a gente vai fazer o quê? 8 vezes 2. Mas aqui, para ficar claro, a ideia de adição de parcelas iguais. Logo aqui a resposta, 16 alunos vão participar dessa apresentação. Agora vamos à ideia de disposição retangular. Para desfilar, um grupo de integrantes da ala das baianas está disposto conforme a apresentação abaixo. Quantos integrantes formam essa ala? Observe que essa questão não dá nenhuma informação numérica. Você vai encontrar a resposta aqui no desenho. Observe que nós temos 5 fileiras com 10 integrantes em cada fileira. Uma forma de calcular é você fazer 5 vezes 10. Uma outra forma de fazer esse cálculo é que você tem 5 integrantes com 10 fileiras. Também pode ser feito dessa forma. Para determinarmos a quantidade de integrantes da ala, não é necessário contar um a um. Para isso, efetuamos o quê? Uma multiplicação. Neste caso, podemos contar 10 fileiras com 5 bailarinas em cada, ou 5 fileiras com 10 baianas. Fazemos 10 vezes 5, que dá igual a 50, ou 5 vezes 10. São duas formas de fazer o cálculo que não vai alterar, porque a ordem desses fatores não vai alterar o produto. Logo, há 50 integrantes na ala das baianas. Vamos para outra ideia. Possibilidade ou combinações. Para fazer aulas de tênis, Fábio tem 2 calções e 5 camisetas. De quantas maneiras diferentes Fábio pode se vestir para praticar tênis? Observe, pessoal. Com 2 calções, Fábio pode combinar um calção com as 5 camisas. Ou pode combinar as 5 camisas com cada um dos calções. Então, dessa forma aí, Fábio vai ter o quê? 10 maneiras diferentes de se vestir. Vamos analisar a resposta. Para encontrar a resposta, é necessário determinar todas as possibilidades que existem. Observe o esquema abaixo que representa a situação. Então, observem aqui, com uma bermuda, ele pode usar as 5 camisas. Com outro calção, pode usar também as 5 camisas. Então, nessa primeira opção, ele tem 5 opções de se vestir diferente, uma bermuda e 5 camisas diferentes. Na segunda opção, ele também tem um calção e 5 camisas diferentes. Como há 2 calções e para cada um há 5 camisetas, o total de possibilidades é dado por 2 vezes 5, que é igual a 10. O 2 representa o número de calções e o 5 o número de camisetas. Multiplicando dá o quê? 10 opções. Pode-se pensar também em 5 camisas e 2 calções. Ambos vai dar o mesmo resultado, 10 opções. Logo, Fábio pode se vestir de 10 maneiras diferentes. Agora, gente, vamos aqui a algumas observações que é muito importante na multiplicação e que os alunos, às vezes, fazem muita dificuldade.
Aqui, observação 1. Para indicar uma multiplicação, podemos utilizar o ponto, gente, ó, o pontinho, ou o sinal de vezes. Aqui nós vimos aqui, ó, podemos representar 8 vezes 2 com o x, que é o símbolo da multiplicação, ou o pontinho. Segunda observação, numa multiplicação, os números multiplicados são chamados de fatores. Aqui, gente, são os termos da multiplicação. Os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. E o resultado da operação é chamado de produto. Está aqui, como vocês podem ver, ó, um fator, o outro fator e o produto. Então, os termos que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. E o resultado é um produto. É muito comum em uma situação, problema, essa linguagem matemática. A gente fala em fator, fala de produto e muitas vezes o aluno sabe fazer o cálculo, mas deixa de resolver a questão porque não conhece esses termos matemáticos, como fator, produto e assim sucessivamente. Observação 3. Essa observação, gente, também é muito importante. É comum em algumas situações você se deparar, até na vida, no dia a dia, isso até no dia a dia, não só estudando, mas no dia a dia, você se deparar com esses termos, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Então, esses nomes é o quê? O dobro é a mesma coisa que você multiplicar por 2. Triplo é a mesma coisa de você multiplicar por 3. Quádruplo é a mesma coisa de multiplicar por 4. E quíntuplo, o mesmo que multiplicar por 5. Agora, gente, o nosso algoritmo, né? O algoritmo usual da multiplicação. O algoritmo é chamado de algoritmo usual, gente, que é o mais usado, é o mais prático, o mais usado, o mais conhecido. Então, nós temos aqui o algoritmo da multiplicação. Nós temos ali 36 vezes 12. Essa primeira multiplicação multiplicou 2. 2 vezes 36, que dá 72. E na segunda multiplicação vai ser o quê? Se eu tenho 2, vai ser 10 mais 2. Se eu multipliquei o 2, depois eu vou multiplicar o 10. 10 vezes 36 vai dar exatamente 360. Agora eu vou somar os dois resultados e chegar ao quê? Ao meu produto, que é o resultado da multiplicação. Eu acho que vocês já sabem muito bem, mas em se tratando de multiplicação, a gente não poderia deixar passar sem chamar um pouquinho a atenção no algoritmo da multiplicação. E agora vamos, gente, os desafios, né? Só baseado em multiplicação. Vamos lá? Primeiro, o Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo, onde são disputadas diversas provas automobilísticas, tem 4.309 metros de extensão. Nesse autódromo, quantos metros percorre um veículo ao completar 10 voltas? O segundo desafio. Ari tem 28 anos e Carlos tem o dobro. Aqui a palavra dobro, gente, ó, que a gente viu anteriormente. Ari tem 28 anos e Carlos tem o dobro dessa idade. Qual a idade de Carlos? Então, pessoal, registre as suas respostas lá no portal e bom trabalho!